No vídeo de hoje resolvi trazer o clássico Orgulho e Preconceito da escritora britânica Jane Austen. O livro conta a história dos Bennets, que é uma família de um casal que tinha 5 filhas: Jane, Elizabeth, Mary, Lizzie, Kitty e Lydia. Mas a protagonista do livro é Elizabeth, a segunda filha do casal Bennet, que é uma jovem que tem uma personalidade muito marcante e predominante, diferente de suas outras irmãs, como por exemplo Jane, que é a mais velha de todas elas, e se destaca no sentido de ser uma jovem mais bondosa, inocente, menos julgadora e bastante ingênua. Ela em si é bastante otimista em relação ao mundo à sua volta, enquanto Elizabeth tem uma pré-percepção sobre tudo e tira suas próprias conclusões precipitadamente. Ela em si tem uma personalidade muito forte, além de ser muito inteligente. Basicamente, é notável que as características que faltam em uma irmã, a outra apresenta. Enquanto Jane tende a ser uma irmã com uma capacidade de ser manipulável muito forte, Elizabeth se revela muito bem estabelecida em relação às suas crenças. Mas nem sempre isso é bom, pois ela tende a ver o mundo somente do seu próprio jeito. Contudo, o real sentido do livro é mostrar os caminhos para que uma história de amor se tornasse uma realidade. E esse romance tem como casal principal Eliza e Darcy. O Sr. Darcy, perante a sociedade da época, passa uma impressão de ser um homem muito orgulhoso, mas não somente para as pessoas no geral, mas especialmente para Elizabeth. E por ele ser uma pessoa com um temperamento calmo, acaba passando a impressão de ser um homem arrogante, o que leva Elizabeth a tirar determinadas conclusões sobre a personalidade dele. E esse é um ponto muito importante, porque é exatamente dessas impressões que Austen tira o título do livro: Elizabeth espelhando o preconceito, enquanto o Sr. Darcy o orgulho. Naquela época, as mulheres eram encaminhadas para a sociedade assim que se tornassem moças. Sua mãe, desde que as encaminhou para que fossem cortejadas, desejava que elas se casassem o mais rápido possível. Ela depositava dentre todas as suas filhas mais esperança em Jane, por ser uma garota muito bela, enquanto Elizabeth era sua filha menos favorita. De todas as irmãs, as que se casam são apenas 3 delas: Lydia, Jane e Elizabeth. O casamento de Lydia foi sinceramente muito lamentável. Lydia era uma garota que agia muito pelas emoções e impulsos, e nem sempre sua demasiada extroversão foi favorável com ela, tendo em vista que ela não teve o melhor dos casamentos entre as irmãs. Lydia se juntou com o Sr. Wickham, que era um sujeito que vivia de aparências. Ele era um homem extremamente aproveitador e Lydia não agia de forma racional quando se tratava de seu relacionamento com ele, tanto que resolveu se firmar com ele antes de se casarem. E essa imprudência qual foi cometida por Lydia poderia muito bem estragar a reputação da família Bennet, porque os atos que foram cometidos por Lydia são de fato muito negativos, não só para o contexto da época em que o livro foi escrito, mas para sua moralidade como mulher. Já Jane se casa com o Sr. Bingley, e eles praticamente se completavam. Ambos eram pessoas com personalidades muito angelicais. E isso fez com que Jane o tivesse como uma dádiva, pois ela se casou com um homem que realmente a amava e iria valorizá-la. Mas mesmo assim, embora eles consigam construir uma boa conexão, eles não são o melhor exemplo de relacionamento. Mas sim, Elizabeth e o Sr. Darcy. No início, Eliza e Darcy não tinham tanta proximidade por conta das notáveis divergências de suas personalidades, como já frisei anteriormente. Mas, conforme a história se passa, o Sr. Darcy aprende a enfrentar o seu orgulho e começa realmente a observar a si mesmo, pois ele realmente não demonstrava nenhum ato verdadeiramente humilde, o que indignava muito Eliza, enquanto Eliza aprendeu que nem sempre suas percepções estão certas. O que levou o Sr. Darcy a vencer o seu orgulho foi a primeira vez em que ele teve uma explosão de sentimentos em relação a Elizabeth, e em sua hora de se conversar ele não foi um tanto cordial, como deveria, o que fez com que Elizabeth, como uma mulher equilibrada, negasse o seu pedido. Já ela foi tomada pela surpresa de que aquele homem orgulhoso que outra hora ela se recusava a aceitar foi justamente o mesmo homem que salvou a sua família de um grande constrangimento com a sua irmã Lydia. Ele ajudou Lydia a se casar anonimamente antes que o nome da família Bennet fosse manchado.
E sinceramente, esse é um belo exemplo de um casal virtuoso, porque eles superam aquilo que os estagnava e tiveram que literalmente caminhar para um amadurecimento para poderem ficar juntos. E esse fato do Sr. Darcy ter feito tudo no anonimato foi o que mais mexeu com Elizabeth, pois ele simplesmente fez porque a amava, mas sem esperar nada em troca, muito menos que ela retribuísse o amor que ele sentia por ela naquela ocasião, o que direcionou o relacionamento deles para um belo exemplo de amor verdadeiro, por meio de atos de sacrifício. Bom, galera, esse livro com certeza é um dos meus favoritos, além de ser um clássico. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe, tchau, tchau!